Possivelmente a pergunta que paira na mente de cada um de nós, nesse momento, é com relação ao destino do pastor Youssef Nakardani, aquele pastor iraniano condenado à morte por enforcamento, já em instância superior, mas até agora não houve nenhuma notícia a respeito. Os irmãos viram uma boa reportagem na TV Globo sobre aquele assunto. Não houve ainda nenhum desdobramento. Provavelmente, caso ele venha a ser morto, só se saberá algum tempo depois, por razões as mais diversas. Nosso desejo, então, é que ele seja libertado. Esse é o nosso desejo. No entanto, até agora isso não aconteceu e não temos notícias sobre se já houve a execução ou não. Enquanto não sabemos, devemos continuar orando, intercedendo por ele e por sua família. Dá para imaginar o sofrimento dele, da sua esposa, dos seus filhos. É um motivo, sem dúvida alguma, de intercessão e também, como hoje no rádio mencionei, de reflexão sobre nosso jeito de viver, nosso estilo de vida, os nossos compromissos. Vamos ver então o nosso noticiário Telenotícias, nosso Ita News. Olá, seja bem-vindo a mais um Ita News. Nesta terça-feira, às 18 horas, venha participar da Oficina de Criação Literária. Uma ótima oportunidade de você aperfeiçoar a escrita por meio de diferentes gêneros textuais, como crônicas, contos e poemas. Nesse próximo encontro, a palestrante será a professora da UERJ, Léa Madureira, que já nos traz um desafio: elaborar textos a partir da pergunta: que palavras que, se fossem roubadas, modificariam a sua vida? Esperamos por você! Março é o mês para pensar em missões mundiais. E a MCA convida você para, no dia 1º, às 15 horas, ouvir o testemunho dos nossos missionários César e Deise Queiroz, que atuam no Chile desde 2009. Eles falarão sobre os projetos esportivos, musicais e estudos bíblicos que desenvolvem naquele país. Você é o nosso convidado. Atenção, juniores! O acampamento de vocês está chegando e as inscrições já estão a todo vapor. O tema do acampamento esse ano será Navegando na Palavra, e o evento acontece entre os dias 21 e 23 de abril no sítio Juvac, em Tanguá. Mais informações com os líderes Flávia e Júlio Alvarenga e na Visão Ministerial do Crescimento. O Ita News começou uma nova série de reportagens sobre o tema voluntários. E você agora confere mais um capítulo. Já sou membro de Itacuruçá já desde 2003 e o que me levou a ser voluntário foi o fato de um dia ser chamado para conhecer toda a parte de transmissão, e estou eu aqui já há 2 anos servindo nesse trabalho como câmera, operador de mesa. E o que me levou a fazer isso é simplesmente pelo fato de me dispor ao trabalho do Senhor. Aquele que faz o trabalho com amor, que tem condições de fazê-lo, que o faça, e sempre com carinho, porque voluntariado não é um trabalho forçado, é um trabalho de dedicação àquilo que você tem em mente de realizar na obra do Senhor enquanto aqui na terra. E você também pode servir aqui na igreja. Basta se apresentar em uma das visões ministeriais. Tem muitos campos de atuação e cursos sendo oferecidos para preparar os voluntários. Uma oportunidade é como operador de câmera. E para isso, acontecerá um curso de capacitação no dia 3 de março às 10 horas. Ficou interessado? Entre em contato com Antônio Borges pelo número 9678-7185. Na nossa página da internet, você pode acompanhar tudo o que acontece em nossa igreja, como roteiro dos grupos familiares, cursos oferecidos, carta dos missionários e reflexões bíblicas. Acesse www.itacuruca.org.br e fique por dentro de todas as programações.
O Ita News de hoje fica por aqui. Fernanda, Ita Feliz. Um último aviso. Faça sua inscrição para o Ita Feliz, que acontece no dia 17 de março. Mais informações no hall de entrada da nossa igreja com o Ministério da Amizade. A gente volta a se encontrar numa próxima edição. Até lá! Bem, aí estão as informações para os irmãos participarem, escolherem de que vão participar, várias atividades, inclusive o churrasco. O Ita Feliz é tradução igual churrasco e outros elementos que a inscrição já pode ser feita hoje. Vamos ter uma semana inteira de celebração, do domingo até o sábado. Vamos ter conferências por um cientista, um artista, um esportista, um jurista, de domingo a quinta. E na sexta e sábado, nós vamos receber aqui 2 teólogos. Um se chama Jonas Madureira, é brasileiro, e no sábado, em 2 horários, 16 horas e 19 horas, o teólogo que é um dos mais importantes teólogos de todo o mundo, talvez o mais expressivo teólogo do campo da apologética, da defesa do cristianismo, chama-se William Lane Craig, vai estar conosco no sábado 17. Então a gente vem para o churrasco, depois assiste as 2 palestras dele sobre questões difíceis da Bíblia e da vida. Vai ser uma semana, um seminário, uma pós-graduação aí em todas as áreas da vida. Nesse campo da apologética, eu escolhi para livro do mês esse livro aqui, O Deus que eu não entendo. Por exemplo, mandou matar os cananeus. Então, o autor tem aqui umas 40 ou 50 páginas sobre esse assunto, que sempre nos incomoda quando estamos lendo lá, e é nossa leitura agora. Por isso que eu escolhi esse livro recentemente, saído de Christopher Wright, O Deus que eu não entendo. Já colocamos ali também disponível para os que desejarem adquirir e comprar. Quero perguntar se há entre nós, nesta manhã, alguém que participa do nosso culto pela primeira vez. Se houver, eu peço o favor de se colocar ou se colocarem em pé, se é a primeira vez que você participa do nosso culto. Há alguém assim? Só se levantar. Aqui temos uma jovem, bem-vinda. E ali atrás temos uma tríade. Ok? Muito obrigado, vamos se assentar. Pergunto se também há entre nós alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data de valor na sua vida. Há alguém nessa condição de aniversariante? Se houver, convido a que venha estar aqui ao meu lado. Quero chamar então que agora nossos irmãos Sérgio, Paulo e Lisa Becken estão com os seus filhos Davi e Sara. E a Sara vem com a sua bolsinha, muito bonitinha. Eu me referi bonitinha a Sara. Esse casal deseja ser membro, então, de nossa igreja. O Sérgio é membro da primeira de Niterói. Então, se trata de carta por transferência. E a Lisa foi batizada no projeto Vida Nova. Então, se trata de uma aclamação. Ele já tem aqui conosco participado já há vários meses. Atuam ambos no campo da psicologia e desejam então participar aqui do nosso hall de membros. Os que são favoráveis a que recebamos então esta família, por favor, levantem uma de suas mãos. Muito obrigado. Havendo contrários, basta levantar as mãos também. Eu não estou vendo nenhuma. Vocês estão vendo alguma mão levantada? Não, só vi na primeira parte. Então, são muito bem-vindos. Vou pedir a irmã Ide Pinel, juntamente com o Donaldo, que venham aqui e deem um abraço nesta família que nós recebemos, então, aqui na nossa comunhão.
Meus irmãos, como é bom acordar e saber que temos um Deus e que pertencemos a Ele e que suas misericórdias se renovam a cada manhã. E para mim sempre foi muito especial os domingos, acordar e saber que eu estou indo à casa do Senhor, que eu vou encontrar irmãos, que eu vou celebrar a Deus, que eu vou louvar a Deus, que eu vou adorar esse Deus, vou estar com amigos. Domingo para mim sempre teve um sabor muito especial, desde pequeno. Domingo sempre foi o dia DBD, o dia dos amigos, o dia de ouvir a palavra de Deus, o dia do culto, o dia de sentir cada vez mais como sendo um corpo de Cristo. Nós temos essa oportunidade. Talvez você não conheça a pessoa que está ao seu lado, e talvez essa seja uma excelente oportunidade de você conhecer. Você pode falar seu nome, desejar a ele um bom domingo, um bom dia na presença do Senhor. Permanecemos em Cristo, celebrando louvores. Como é bom começar essa manhã celebrando louvores, cantando ao Senhor. Quero convidar os irmãos então para lermos a leitura que está aqui no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 a 22. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas, as estações, destrói as leis e estabelece, dá sabedoria aos que sabem discernir, revela as coisas profundas e ocultas, conhece os chás das trevas e a luz habita com ele. Em pé, com essa alegria, vamos cantar Maravilhosa Graça.
Amém. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Vamos cantar que o Senhor brilha, Jesus brilha e brilha entre os povos, no meio dos povos, e que Ele venha brilhar nas nossas vidas, e que as nossas vidas venham ser reflexo dessa luz de Jesus para todos os povos. Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque podemos estar aqui na sua casa, podemos então adorar o seu santo nome. Obrigado por Jesus Cristo em nossas vidas, assim oramos em nome de Jesus, amém.
Na página frontal do nosso boletim, nós encontramos aí uma relação, uma lista com cerca de 13 nomes de missionários e seus respectivos familiares que atuam nos mais diversos campos no Brasil e fora dele. Este mês de março é um mês em que a Convenção Batista Brasileira dedica o seu esforço maior para o levantamento da oferta especial para a realização da obra de missões. Nós estamos chegando ao final do mês de fevereiro, mas já no próximo domingo nós estaremos entrando então na campanha de missões mundiais este ano de 2012. E certamente a nossa igreja tem tido uma participação efetiva, com a participação na parceria missionária com missionários que atuam fora do Brasil e também dentro do Brasil. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção nesta manhã é que para que este compromisso seja cumprido, é necessário que haja também da nossa parte um comprometimento em primeiro lugar com a obra de Deus, e em segundo lugar com a nossa visão missionária. Essa igreja tem uma tradição na sua visão missionária, é uma igreja que sempre procurou investir em missões e tem demonstrado isso ao longo dos anos da sua história. E eu penso, pastor Israel, que a nossa luta e o nosso desejo de termos outros missionários adotados, certamente está no seu coração, no coração da liderança desta igreja. Mas para que isso se efetive, é necessário que nós tenhamos recursos financeiros, para que o missionário possa ser adotado e possa receber então os seus proventos, o seu sustento, onde quer que ele esteja. Além da obra de missões, a nossa igreja realiza também outras atividades em outros campos, em outras áreas, na área de ação social, na área educacional, na área de mídia, com programa radiofônico e tantas outras ações, discipulado, grupos familiares, em que os recursos financeiros são de extrema importância para que essa obra possa então se manter. Como dizia um antigo tesoureiro desta igreja, o dinheiro está nos bolsos e na bolsa de cada um de nós, né? E nós podemos então, através da nossa liberalidade e também do nosso compromisso com o Senhor da obra, colocar este dinheiro que Deus nos dá, e nós então damos parte dele, devolvemos parte dele para o Senhor, para que a obra possa ter continuidade. Nós vamos fazer isso nesse momento, né? Você tem a oportunidade então de trazer essas salvas, a sua oferta, o seu dízimo, entregá-lo ao Senhor, dedicando-o ao Senhor, enquanto vamos ouvir uma música especial, e vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração, como nos diz a palavra, porque Deus ama aquele que dá com alegria.
O casal Mandira pode então levar as salvas. E vamos agora então, meus irmãos, ter um instante de grande significado para cada um de nós, quando nós colocamos as nossas próprias necessidades e as de outras pessoas diante de Deus. O texto bíblico que vamos ler agora, Romanos 8, 24 e 27, nos diz que nós não sabemos orar, mas também o texto nos garante que o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós de modo que nós não conseguimos entender. Após essa leitura, então, nós vamos ouvir o coro entoando essa música que fala de Jesus como um Deus sempiterno. E vamos nos preparando durante todos esses instantes para colocar as nossas vidas, nossas situações difíceis, sem solução, como cantaremos também daqui a pouco, diante de Deus. Leamos então. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardando pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esta expressão do apóstolo Paulo coloca juntos Pai, Filho e Espírito Santo. E quando cantamos a Jesus como nosso Deus sempiterno, estamos novamente celebrando a Trindade e recorrendo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que tem todo o poder para nos atender e socorrer. Oraremos agora nesse instante, assentados como nos encontramos, pelo pastor Youssef Nakardani. Quero pedir ao pastor Zé Maurício para nesse instante dirigir uma oração a Deus pela libertação deste pastor, condenado, como eu disse no começo deste culto, por enforcamento, por ter anunciado que o seu Senhor é Jesus Cristo. No Irã, isso é considerado apostasia, que é punida com a morte. Não sabemos o que Deus fará.
mas podemos colocar diante de Deus nosso desejo, que certamente é o desejo do Youssef, a quem nós não conhecemos, de sua esposa, dos seus filhos, da sua igreja. É o que nós faremos então agora. Nosso Deus, nosso Pai, os nossos corações, ó Deus, se emocionam nesta hora, porque já ouvimos tantos apelos da comunidade internacional, de vários organismos em defesa dos direitos humanos e da fé, para que o teu servo possa ser libertado. Mas até agora, ó Deus, esta sentença foi confirmada. Segundo os últimos informativos, não se sabe ainda se ele está vivo. Mas nós queremos te implorar nesta manhã, ó Pai, se o teu servo ainda estiver vivo, livra o teu servo desta pena de morte, Pai. Nós clamamos ao Senhor, imploramos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o controle do universo nas tuas mãos, e basta, ó Deus, que uma palavra tua, uma ação tua aconteça, e todas as coisas podem mudar. Abençoa sua esposa, abençoa os seus filhos, fortalece o coração do teu filho, ó Deus, dá a ele, ó Deus, uma fé inabalável, e nós te pedimos, ó Deus, move o coração das autoridades iranianas, para que o teu servo seja libertado. Amém. Se vivo ele ainda estiver. Amém. Nós continuaremos orando, ó Deus, até que tenhamos uma solução deste caso, porque nós queremos continuar, ó Deus, independente daquilo que aconteça, confiando e depositando a nossa confiança no Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso clamor e a nossa oração, porque nós a fazemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. No ano 2000, a irmã Gláucia Carvalho compôs esta música, falando do doce nome de Jesus. Há uma outra música expressivamente bonita, do mesmo modo, que fala também do doce nome de Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus, os meus medos se vão, minha dor se vai, meu sofrer se vai, pois o Senhor me inunda de paz todo o meu coração. Vamos cantar como uma expressão de nossa confiança em Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser.
de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só é teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. O Mestre e Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol, do ar, da alegria, da dor, do choro, dos montes, do céu, do mar, das crianças, das preces, dos hinos. Por isso nós podemos apresentar a Ele as nossas dificuldades. Enquanto nós cantamos, alguns já estamos em pé, outros, se desejarem, poderão ficar ainda. Se quiserem vir aqui estar ao meu lado, poderão fazê-lo. Em seguida, eu vou orar por você, por aqueles irmãos cujos nomes estão no nosso boletim, por aqueles que ligaram hoje para o nosso programa de rádio, por aqueles que estão conosco pela internet nesse instante, em lugares distantes, por você que está aqui e tem uma dificuldade familiar, uma dificuldade de saúde, profissional, de qualquer ordem. Talvez você não tenha visto diante de você solução, mas se os problemas parecem não ter solução, humanamente falando, não há nenhuma solução que Deus não possa dar. Vamos então pedir a Ele que intervenha em nosso favor. Jesus,
É a Ti, ó Deus, nosso Senhor, dono de todas as coisas, de nós inclusive, que nos dirigimos nesta hora. Já fizemos isso outras vezes neste culto, mas agora fazemos especificamente e tão somente para Te pedir. Tu conheces o que vai na alma de cada pessoa que participa deste culto, não importa onde e quando estejam. Conheces profundamente, por isso a Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a Ti que Te buscamos agora. Entre nós, Senhor, há pessoas enfermas, há pessoas preocupadas com os seus filhos, há pessoas em dificuldades financeiras, há pessoas com querelas judiciais longas, há pessoas que olham para frente e não veem alternativa, possibilidade. Mas o Senhor é o dono de todas as coisas. É das montanhas mais elevadas que nós não podemos escalar. O Senhor é o Senhor também da montanha. Rogamos, ó Deus, que abençoes, portanto, a todos os nomes que estão agora nas nossas cabeças, nosso boletim, a nossa lista de oração do programa de rádio, todos quantos se apresentam diante de Ti em oração, não em seu próprio nome, mas no nome de Jesus. Venha, ó Deus, nos abençoar. É em nome dEle que nós Te rogamos, o nome de Jesus. Todos podem, por favor, então, se assentar. Quem é o povo de Deus? Há uma emissora que se anuncia como sendo a rádio do povo de Deus. Há um jornal que eu também conheço que se apresenta como o veículo de comunicação do povo de Deus. Muitas vezes quando nós oramos, nós dizemos: Senhor, olha para o Teu povo. Logo, o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? A resposta nós encontramos em Êxodo, não em números como está no boletim, 19, versos 1 a 6. Êxodo 19, 1 a 6, eu leio na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar na sua ou apenas me ouvir, se você preferir. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo, aí temos então o roteiro desta viagem, os traços em vermelho. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, vamos ver imagens desse monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, eis aqui a resposta: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, eis aqui a resposta:
vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim, é importante termos claramente a noção disto, um reino de sacerdotes e uma nação santa. E Deus termina o seu comando a Moisés assim: estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Quando você ouviu esse texto lido, certamente de imediato lhe veio à memória um outro texto, este que está em 1 Pedro 2, 9 e 10, que boa parte de nós de cor sabe. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. E aqui Pedro coloca um adjetivo exclusivo para anunciar, esse para é muito importante, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. É comum, sobretudo nos segmentos evangélicos, se usar, como diz a expressão, povo de Deus. Eu quero então, usando esse texto, ajudar a refletir para que cada um de nós responda a esta pergunta: faço eu parte do povo de Deus? Esse é o meu objetivo neste momento. Quero começar então afirmando que o povo de Deus sabe quem é Deus. O povo de Deus sabe quem é Deus, e Deus é aquele que tem o poder ilimitado. O faraó, o rei do Egito, se achando poderoso, resolveu enfrentar a Deus. Vamos ver quem é mais poderoso aqui. Toda aquela série de pragas que vem ao Egito são o resultado da teimosia do faraó. Não eram parte do desejo de Deus, mas foram a resposta que Deus deu à teimosia de faraó em não deixar o povo ir, em desafiar a Deus. Embora Deus assim não estivesse agindo, o faraó estava numa quebra de braço com Deus, por se achar poderoso. Por isso, a primeira percepção que o povo de Deus precisa ter gravado na sua mente é esta: Deus tem um poder ilimitado. O que quer dizer para nós, no nosso dia a dia, que não há problema algum que Deus não possa dar a ele solução. Não há batalha que Deus perca. Deus jamais perde uma batalha. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Na expressão do apóstolo Paulo, Romanos 8, 37. Segundo lugar, o povo de Deus sabe quem é Deus. Deus é aquele que o conduz sobre as asas das águias. Eu resolvi procurar essa expressão na Bíblia. Se há outras expressões nesse mesmo sentido, mas ela só aparece aqui. Embora águia apareça muitas outras vezes ao longo da Bíblia, inclusive fechando a Bíblia no livro do Apocalipse. Essa expressão aqui é exclusiva, é única neste momento, nas 33 referências que há a este animal do Êxodo ao Apocalipse. Deuteronômio 32, 1 a 12, eu vou ler dos versos 9 a 12, nos mostra precisamente essa realidade de que Deus é aquele que nos conduz, diz Paulo em triunfo, diz aqui o autor ao livro de Números, nas asas das águias, e Deuteronômio nos acrescenta uma outra ideia bem próxima desta. O povo preferido do Senhor Deus é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes.
Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho levou o povo, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Esses dois textos, portanto, dizem a mesma coisa. E Deuteronômio afirma, então, que Deus agiu em relação ao seu povo ao tirá-lo do Egito, como a águia que estende as suas asas e em cima das asas, permite que seus filhotes viajem. Deus, portanto, é um Deus de poder ilimitado, e esse poder ilimitado se demonstra quando Ele permite que nós caminhemos na vida como se caminhássemos sobre asas de águias. Quem caminha sobre as asas das águias está seguro, porque é envolto em asas longas e protetoras. Quem voa sobre as asas das águias está acima dos problemas. Quem voa sobre as asas das águias tem a melhor perspectiva da vida, pois vê do alto, com tudo o que isto significa. Mais ainda, o povo de Deus sabe quem é Deus, e sabe que Deus é aquele que atrai o povo dele em sua direção. O profeta Oséias disse isso magistralmente, Oséias 11:4. Atraí-os, isto é, ao povo de Deus, com cordas humanas. Quando lemos o Antigo Testamento, ficamos um pouco confusos. Esse texto nos ajuda a entender. Cordas humanas, do jeito humano, para que o homem pudesse ser conduzido, com laços de amor. Diz Deus, pela boca do profeta: fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de comer. Deus é aquele que nos atrai. Um poeta sacro português, José Ilídio Freire, escreveu uma canção que vamos entoar agora e que precisamente nessa estrofe que vamos cantar nos mostra perfeitamente esta mesma ideia, como Deus sendo aquele que nos atrai, nos puxa em sua direção. Como se os nossos corpos fossem imantados, Deus nos atrai. Quando nós somos crianças, nós ficamos encantados. Como é que um pedacinho de metal puxa o outro em sua direção? E nossa cabeça infantil e talvez mesmo adulta, nós não entendemos as propriedades daqueles materiais que fazem a condução de um em direção ao outro. Podemos dizer que, de certo modo, tal como Deus faz conosco, nós não sabemos
como isso acontece, mas sabemos que isso acontece. Deus, portanto, nós o sabemos, nos atrai em sua direção, porque Deus quer ter comunhão com o seu povo. Ele deseja ter esta comunhão com o seu povo, porque Deus ama o seu povo. E eu fiquei pensando nessa frase, que tantas vezes nós falamos, mas se a cada manhã eu me levantasse dizendo: o Senhor me ama, o meu dia seria fantástico. Viriam as dificuldades, mas o Senhor me ama. As críticas, o Senhor me ama. O cansaço, o Senhor me ama. A incompreensão, o Senhor me ama. A tentação, o Senhor me ama. O sucesso, o Senhor me ama. Deus quer comunhão conosco porque nos ama. E Deus quer comunhão conosco porque sabe que nós não podemos sobreviver sem Ele. A gente olha no Antigo Testamento aquelas afirmativas sobre não ter outros deuses e ficamos imaginando um povo que seguia um monte de deuses porque havia uma oferta muito grande de Deus naquela época. Naquela época, esse é o mandamento eterno, que se nós, quando nos levantássemos pela manhã, soubéssemos que de fato só há um único Deus, não o dinheiro, não o sucesso, não o sexo, não a fama, não a amizade, nós jamais seríamos decepcionados. Porque quando seguimos a esses deuses, que não tem nome de deuses, nem cara de deuses, mas são deuses, nós quebramos a cara. E Deus sabe, então, tenha comunhão comigo. Porque se você tiver comunhão comigo, você vai se dar bem. Em outras palavras, é isso que Deus quer dizer. Deus quer ter comunhão conosco também, porque Ele nos quer alimentar com um pão que traz vida. Nós comemos um monte de coisas. Hoje a gente vinha do programa de rádio, nossa única conversa no carro era: ai que fome. E daqui a pouco, quando acabar esse culto, se nos juntarmos de novo, a única conversa que nós vamos ter é: ai que fome. Mas quando comíamos aquele pão, no meu caso 1,5, não deu tempo de comer 2, que é a minha prática não recomendável, eu sei, mas domingo, não é um dia especial. A gente sabe que quando come aquele pão, hoje eu não vou nem almoçar, estou tão satisfeito, está tudo tão bom, eu estou tão pleno, não vou ter fome mais hoje. 2 horas depois, às vezes, meus irmãos, a gente consome coisas tão boas, iguarias, que não são iguarias de Deus, achando isso que é comida, e daqui a pouco estamos com fome. É isso que Jesus chama de o pão que não perece. Deus nos chama, nos atrai para si, porque nos quer oferecer um alimento que permanece, que nos satisfaz para sempre. Jesus diz então: gente, não trabalhe pela comida que se estraga, mas trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, isto é, Jesus, lhes dará. Porque Deus, o Pai, colocou em Jesus o seu selo de aprovação. Deus quer ter comunhão conosco, porque nos ama, porque sabe que nós não podemos sobreviver sem Ele e porque nos quer alimentar. Mas dizemos que somos o seu povo, mas é dele que nos alimentamos. 4º lugar, o povo de Deus sabe quem é Deus. Deus é aquele que lhe dá uma atenção especial. Deus chama o seu povo de tesouro pessoal. Eu pensei nos governos. Tomemos o atual, mas pode ser qualquer um de qualquer país. Quando o presidente ou o primeiro-ministro, no caso dos países parlamentaristas,
ele ou ela forma a sua equipe ministerial, há uma regra básica. Ele tem que atender os partidos que o apoiaram ou o apoiam. Há uma expectativa, e o apoio é dado por isso, que quando o ministério for formado, a equipe for formada, os componentes dessa equipe sejam dos partidos A, B e C que apoiaram a candidatura, o pleito daquele candidato, daquela candidata. No entanto, pelo menos é o caso do Brasil, há alguns ministros que têm a seguinte rubrica: cota pessoal da presidente. São pessoas sem partido, sem nenhum compromisso com o partido, em que a presidente ou em outros lugares o presidente entende que é a mais bem preparada ou tem confiança nela porque trabalha muito tempo com ela. São ministros da cota pessoal. Se saírem ali por alguma razão, vão para um lugar igual ou até melhor. Eu imaginei que essa figura nos ajuda a entender essa ideia de que nós fazemos parte da cota pessoal de Deus. É o que ele diz de tesouro pessoal. Para mim isso quer dizer o seguinte: cuidado. Se o ministro é indicado por um partido e lhe acontece alguma coisa, o que faz o presidente ou presidente? Faz com que ele seja fritado. Essa é a linguagem da política. Deixa que frite até a pessoa pedir demissão e ela não tem que pagar o ônus disso. Mas se esse é da sua cota pessoal, ele chama no canto e diz: olha, está acontecendo isso e isso, você explica isso, o que está acontecendo, mas fique tranquilo que eu vou cuidar de você. Eu acho que essa imagem que eu quero aplicar, claro que não é perfeita, como as imagens não são perfeitas, nós sendo então da cota pessoal, do tesouro pessoal de Deus, a palavra que melhor traduz isto é que Ele cuida de nós. Então eu recapitulo. O povo de Deus sabe quem é Deus. Sabe então, em primeiro lugar, que Deus tem um poder ilimitado. Sabe, em segundo lugar, que Deus o conduz sobre as asas das águias. Terceiro lugar, sabe que Deus o atrai em sua direção. Quarto lugar, sabe que recebe de Deus uma atenção especial. Mas eu não respondi ainda a pergunta: quem é o povo de Deus? Então, com base nesse texto, eu quero desafiar você a pensar nesta direção. O povo de Deus é o conjunto daqueles que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo. Certo ou errado? Devia ser certo, mas é errado. Porque mesmo nas igrejas, sejam elas batistas ou não, há pessoas que não são parte do povo de Deus. Quando vocês começaram a ler a história do Êxodo, repararam que há uma expressão que numa versão é populacho, noutro povinho, noutro vulgo, em outra estrangeiro. Há um grupo de pessoas que viaja pelo deserto com o povo de Deus, mas não faz parte do povo de Deus. Encontramos isso várias vezes neste texto. Quem é então o povo de Deus? Primeiro, o povo de Deus é quem cumpre o acordo celebrado com Ele. Deus espera que cada um cumpra a sua parte no pacto, na aliança que foi firmada. Ninguém é obrigado a assinar esse acordo, mas Deus espera que quem assinou esse acordo se disponha a cumpri-lo. Mas Deus sabe que a gente não consegue. Deus sabe que nós não somos fiéis. Então, Deus sabe. Mas Deus espera que nós façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos fiéis. Ele não fez uma aliança de brincadeira. Ele fez uma aliança para ser cumprida.
Ele deseja cumprir a parte dele e cumpre. Embora nós falhemos, Ele espera que nós queiramos cumprir a nossa parte. Há um texto que lemos às vezes pensando que se refere à oração, mas é um pouco mais do que isso, os irmãos sabem de cor. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí vem os verbos, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, aí eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No texto que nós lemos no começo desse culto, Deus é muito claro: se me obedecerem, serão o meu povo. Isso quer dizer que Deus é o dono do nosso passe. Nós não temos empresários, nem procuradores para cuidar do nosso passe. É Ele que é o dono. Mesmo que eu perca o gol cara a cara, Ele é o dono do meu passe. Mas eu preciso, para que Ele de fato seja esse dono, assinar o documento de que Ele é o meu dono e manter como vivo, eficaz e válido esse documento. Não somos povo de Deus porque alguém nos diz que somos. Segundo esse texto de Êxodo 19, 1-6, nós somos o povo de Deus se obedecermos às ordenanças de Deus. Segundo, nós somos povo de Deus se nós somos sacerdotes de Deus. Deus almeja e permite um relacionamento tão profundo nosso com Ele, que faz com que cada um de nós seja o seu próprio sacerdote. Essa expressão aqui usada, que o povo de Israel é um reino de sacerdotes, gerando muitas disputas teológicas, não há dúvida alguma que quer dizer o seguinte: cada um é responsável pelos seus atos diante de Deus. O sacerdote, na cultura que se inspirou depois, era aquele que apresentava em nome dos outros o sacrifício pela remissão, pelo perdão dos pecados. Mas Deus diz que aquele povo era um reino de sacerdotes, ou seja, todos eram sacerdotes, não aqueles poucos escolhidos para funções litúrgicas. Jesus depois escancara claramente isto, quando ele faz com que seja rasgado o véu do templo, separando, deixando de separar a área do sacerdote e a área do povo. Todos agora são sacerdotes, não tem mais clero. Nós dizemos isso, eu sei que dizemos isso, evangélicos que somos, mas nem sempre nós somos nossos próprios sacerdotes. Esperamos que orem por nós, que façam as coisas por nós, os sacerdotes. Quando nós todos somos sacerdotes, isso tem implicação. Fiquei pensando, por que Deus chamou aquele povo de povo sacerdotal? Quando Ele chamou Abraão, Ele disse: Abraão, sê tu uma bênção. Para quem? Para ele mesmo, correto. Para a família dele, correto. E para todas as nações do mundo. O sacerdote é aquele que faz a intermediação entre Deus e o homem. Com que objetivo? Abençoar os homens. Um reino de sacerdotes, portanto, é um reino de pessoas que abençoam outras pessoas. Eu, então, sou o povo de Deus se eu, como sacerdote de Deus, levo a palavra de Deus a outras pessoas. Se a retenho para mim, não sou o povo de Deus, porque o povo de Deus é um reino de sacerdotes. Terceiro de Deus, terceiro registro, terceira marca de quem é o povo de Deus, é aquele que se põe no caminho da santidade. Êxodo 19, versos seguintes, 10 a 15. Quando Deus prepara o povo para lhe entregar os 10 mandamentos, eis o que Ele pede: Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes
e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Moisés, estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. E o texto vaza assim: tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. No contexto daquele instante, as instruções são absolutamente precisas, mas elas continuam completamente atuais. A santidade não é um capricho de Deus para nos atormentar. Vou repetir. A santidade que Deus pede de nós não é um capricho dele para atormentar as nossas vidas. Ao contrário, é uma exigência, esta é a palavra de Deus, para uma vida que vale a pena. Uma vida santa é uma vida que tem valor. A santidade é uma exigência de Deus para termos um relacionamento entre iguais. E eu, depois que escrevi isso aqui, fiquei pensando: será que eu posso falar isso? Meditei um pouco e prossegui com a mesma ideia. Será que nós nos tornamos iguais a Deus? Num certo sentido, sim. Ele diz: sejam santos como eu sou santo. Ele diz também que os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. Então, quando nós nos colocamos num caminho de santidade, nós podemos nos relacionar com Deus sem nenhuma barreira, porque os nossos pecados caíram e foram lançados no fundo do mar. E quando estamos no caminho da santidade, nós somos santos iguais a Deus. Claro que não na mesma potência, na mesma qualidade, na mesma intensidade, mas no mesmo caminho. Deus então pode se relacionar conosco, porque somos iguais, falamos a mesma língua, a língua da santidade. Porque Ele não fala a língua do pecado, mas fala a língua da santidade. E esse é um dado que nós não podemos nos esquecer. Vocês sabem que há uma regra da etiqueta, que é a seguinte: você lavou as mãos, sentou-se para almoçar. Se alguém vier lhe cumprimentar, você não deve dar as mãos àquela pessoa. Claro que quem faz isso é antipático, mas se alguém der as mãos a alguém depois de ter lavado as suas, deve primeiro ir lavar de novo antes de começar a comer, porque todo o cuidado que tomou, se tocou alguém, se tornou inútil, está impuro, está sujo para comer. E nós sabemos que as doenças vêm, a maioria, pelas mãos. Não sabemos disso? Por que estou dizendo tais coisas? Deus é santo e quer se relacionar com pessoas de mãos limpas, de mãos lavadas, de mãos purificadas, para tocar nas nossas mãos. Com temor e tremor eu vou dizer o seguinte: Deus não se relaciona com pessoas que preferem viver no pecado em lugar de buscarem uma vida santa. Por isso, aqueles cuidados todos, eu vou dar os 10 mandamentos para esse povo, mas o povo tem que se purificar, senão não vai ter 10 mandamentos. Quem é o povo de Deus? Espero ter respondido e recapitulo nesse instante. Se você procura cumprir a sua parte na aliança que fez com Deus, sendo infiel às vezes aqui e ali, mas sempre com o olhar voltado para Jesus, o autor e consumador da sua fé, você faz parte do povo de Deus. Se você é um sacerdote de Deus, no sentido de que você leva as suas próprias dificuldades a Deus,
no sentido que você faz o seu sacrifício, não no sentido que às vezes se ouve aí, mas no sentido do seu louvor a Deus. E se você fala de Deus aos outros, você, sendo assim um sacerdote de Deus, você é povo de Deus. E se você está no caminho da santidade, você não é santo, mas estou como você, no mesmo caminho. E eu espero que você esteja no mesmo caminho que eu. Eu estou buscando ser santo, cada vez mais santo. Eu gosto de imaginar Moisés subindo aquele monte em direção à penha da rocha onde estava Deus para lhe apresentar as tábuas dos 10 mandamentos, subindo em círculos, durante horas ou talvez dias, e pensando quem é Deus, o que é que Deus fez, e o que ele devia fazer, de que pecado devia se arrepender. Por isso que não foi na mesma hora, nem o povo, foi ao terceiro dia. Vamos santificar primeiro, depois venham, e quando vierem, olha os limites, venham em círculos, venham devagarzinho, venham se santificando, porque Deus quer pessoas que estejam no caminho da santificação. Eu espero que você, tendo participado desse culto, reconheça que olhar para Jesus como autor e salvador da sua vida é a melhor coisa que você pode fazer. Que você deseje continuar sendo o povo de Deus, que você se ponha no caminho, nessa marcha, a marcha do povo de Deus. Que essa canção que vamos entoar agora, nós o faremos em pé, seja a sua oração, seja a sua expressão de fé. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Eu fiquei pensando, o que esse verso quer dizer? É o seguinte: sê minha vida, seja a minha vida seja o Senhor, é isso que está dizendo aqui. Seja a minha fonte de todo saber. Vamos então, como oração, cantar, e depois o coro vai nos abençoar com seu plano de Deus para nós. Senhor, nessa hora em público e coletivamente afirmamos: Tu és o primeiro nos nossos corações. E agora, Pai, te rogamos que nos ajudes a viver como sendo Tu o primeiro, nós sendo o Teu povo, povo exclusivo, Tu sendo
o nosso Deus. Oramos assim, em nome de Jesus.